Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rafael Ferreira e esse que vos fala é o Rafael do passado. Então, eu não estou presente ao vivo na live, espero que todos estejam bem e eu vou estar falando com vocês do futuro. Então, eu espero que gostem do vídeo. Estamos falando sobre um tema bem importante que é a inteligência artificial. Ah, Rafael, mas IA tá no hype, todo mundo tá falando sobre IA. Então, talvez essa seja uma IA, talvez essa seja uma IA, será? Zoeira, quem sabe no futuro, né? Mas esse sou eu que estou falando. E quando o Quintino me procurou, eu super topei para poder fazer essa live, porque é um tema que eu acho bem relevante, inteligência artificial, uso bastante no meu dia a dia, tem acelerado bastante as minhas entregas, então recomendo a você, se você não está usando, a começar a utilizar. E juntei esse tema de IA, junto com um tema que eu tenho mais profundidade, um tema que eu me sinto mais à vontade de estar falando, que é a arquitetura na Cloud Azure. Então, como eu falei, eu não estou online, não estou acompanhando vocês aqui no vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, mandem mensagem. Ao final, tem meu QR Code e vamos lá. Arquitetando uma landing zone segura para workloads de IA na nuvem. Para quem não me conhece, eu já tenho mais de 10 anos atuando com tecnologia. Hoje atuo como Senior Azure DevOps Solution Engineer. Tenho algumas certificações técnicas na área de tecnologia, então são esses brasões que tem aqui embaixo, essas badges. Sou formado em ciência da computação, tenho uma pós na área de educação e, como todo mundo que atua na área de tecnologia, sou geek, gamer, então gosto de jogar videogame nas minhas horas vagas. Amo assistir filmes e séries, mais sobre super-heróis e, no âmbito mais pessoal, eu sou um pai de uma Golden. Antes de começar, eu gosto de citar algumas expectativas. Então, eu considero essa palestra um nível intermediário. Você que é um nível mais sênior, talvez eu vou falar algumas coisas óbvias, mas aquela máxima, o óbvio precisa ser dito. Você que é no nível júnior, provavelmente vai ter bastante coisa que eu vou falar, porém não se assuste, não tenha medo. Conforme eu vou passando os slides, eu vou tentar ser mais explicativo e espero que você consiga entender. Tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, então se questione se faz sentido você fazer a implementação no seu ambiente, se questione se isso é verdade, se está errado, ou onde eu posso melhorar, e tente absorver o máximo. E quero falar sobre o que é um framework. Framework nada mais se a gente fizer uma correlação, com uma comparação com o Lego, o Lego, a gente não se preocupa em criar o Lego, a gente usa o Lego para poder construir certas coisas, por exemplo, um castelo, um carro, uma casa, seja o que for, e esse é basicamente o conceito do framework. Então, existem vários frameworks que a gente pode utilizar para poder fazer alguma coisa. Então, o meu o framework que eu estou utilizando dentro da minha organização vai ter um resultado diferente do que você vai utilizar na sua organização. E qual é o benefício de se utilizar uma cloud? Isso daqui acho que bastante galera já estudou com a parte de fundamentos, então tá bem, se não estiver, então alta disponibilidade, a elasticidade, escalabilidade, confiabilidade, a previsibilidade, segurança, governança e a gerenciabilidade. Porém, quais são os motivos de eu retornar para on-premise? São os mesmos motivos: alta disponibilidade, elasticidade, escalabilidade, confiabilidade, previsibilidade, segurança, governança e gerenciabilidade. Esses são os mesmos motivos. Se você não souber utilizar a cloud de forma correta, você vai estar retornando para on-premise. E, como todo bom gamer, eu dividi essa palestra em fases. Então vai ter um personagem que, conforme ele vai passando as fases, as etapas, vai ficando mais difícil conforme vai avançando. Então, isso eu também tenho como
comparação, o ambiente na nuvem, a jornada na nuvem, cada vez que vai passando, cada vez que a gente vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Para começar, a gente tem que ter um entendimento do que é uma fundação sólida. E como fazendo uma comparação com uma casa, a gente tem que ter uma base bem sólida, porque ela é crucial para a estabilidade e longevidade. Então, uma fundação sólida é igualmente essencial para uma adoção na nuvem. Então, se a gente quiser suportar cargas de trabalho atuais, mas que também seja flexível o suficiente para se adaptar às necessidades futuras. Então, basicamente, se a gente não tem uma fundação sólida na nossa casa, imagine a parede quebrando, o teto caindo, ou tendo inundações, ou o sistema elétrico tendo curtos-circuitos, isso não vai ser legal. Imagine eu querer criar um novo quarto, não vai ser possível. Então, é a mesma correlação, a mesma relação que a gente tem no ambiente na nuvem. Entendendo mais um pouco sobre o Cloud Foundation, ele vai ajudar a gente a definir estratégia, a operacionalização e o gerenciamento. Então, na área de estratégia, a gente vai definir metas claras para a sua jornada na nuvem, operacionalização, implementação de práticas para garantir operações eficientes e contínuas, gerenciamento, foco na eficiência operacional e na otimização de custos. Fase 1. Construindo uma fundação sólida para a nuvem com o Cloud Adoption Framework. Então, estamos no nosso primeiro framework. Aqui é o CAF. Ele é dividido em 7 etapas, então são em 7 pilares, que conforme a gente vai passando, a gente vai tendo mais maturidade. A estratégia, a gente tem que definir o motivo e objetivos da migração para a nuvem. Definir um plano, a gente desenvolve um plano de ação detalhado alinhado com a estratégia. Pronto, a gente vai começar a preparar um ambiente na nuvem para a adoção. Adotar, implementar e migrar cargas de trabalho para a nuvem. Governar, estabelecer políticas e mecanismos de governança. Gerenciar, a gente vai fazer o gerenciamento e otimização das operações da nuvem. E segurança em todos os passos atrás. A gente vai ter que assegurar que todas as etapas anteriores estão bem seguras. Fase 2. Além de Zone, é o início de uma jornada estruturada. Então, Rafael, eu estou pronto a decidir que quero ir para a cloud. Ou até mesmo, meu ambiente cresceu de forma exponencial. E agora? Aqui que entra a Landing Zone. Então, a Landing Zone ela vai ajudar a gente a segregar nossos ambientes em várias categorias, em várias divisõezinhas, em várias caixinhas, onde a gente vai conseguir alocar cada time específico para poder fazer o gerenciamento. Ou não, ou você é o único cara que está dentro do seu ambiente e vai tomar conta de tudo isso. Mas a gente consegue dividir de forma lógica o ambiente com várias assinaturas e colocar cada pecinha onde tem que ter no seu lugar. Então, assim, a gente vai conseguir crescer o ambiente de forma exponencial, de uma forma controlada, que a gente vai saber o que está acontecendo e não vai perder controle dele. Aqui é uma arquitetura de uma aplicação de cloud rodando inteligência artificial. Então, imagine que você quer fazer um deploy do seu Azure OpenAI Service, mas não sabe onde colocar. Então, eu sou um cara que quero só fazer o deploy. Beleza, mas imagine o teu ambiente crescendo e aí você querendo fazer 10 deploys desse, onde você vai enfiar? Então, é aí onde entra as landing zones, que ela nada mais é que uma caixinha de forma lógica dentro de uma assinatura, que é a forma de organizacional que existe dentro da Azure, e vai fazer a conexão com a sua rede. Então, aí tem o modelo de rede Hub-Spoke. Então, a sua VNet Hub vai fazer toda essa conexão com o peering, e aí você vai conseguir fazer a comunicação. Então, eu tenho um cara lá na internet que está fazendo a comunicação, vai passar pelo WAF, vai bater no Application Gateway e vai fazer todo o redirecionamento interno para o seu ambiente na nuvem. E isso vai ter todas as tags, todos os custos, os RBACs, as policies, tudo para poder fazer o gerenciamento do seu ambiente. Então, mas você falou sobre topologia rede Hub-Spoke. O que é isso? Imagine que tem um nó central, que é o hub, e todos os nós periféricos, que são os spokes, vão se conversar. Então, cada landing zone vai ser um spoke e
o central, uma outra caixinha da Landing Zone, é a Hub. Então vai ser onde seu ambiente on-prime, você vai fazer toda a comunicação com ele, vai estar interligado, seja ele com o Express Route ou um outro tipo de VPN, e aí você vai ter toda a comunicação do seu ambiente. Ou seja, por exemplo, um ambiente de dev, QA e produção, eles não têm que ter essa comunicação, a comunicação tem que ser apenas com o hub. Aí você vai ter ambientes separados que não se comunicam, então se um quebrar, não vai quebrar todo o seu ambiente, seja ele de toda forma. E aqui, ele é um ambiente maior, então onde tem várias VNets, landing zones, a parte de identidade, e é isso basicamente quando a gente trabalha num ambiente de forma enterprise, nível enterprise, você tem vários recursos deployados dentro do seu ambiente, porém, não se preocupe, você não vai tomar conta de tudo isso. Vai existir várias pessoas, vai existir várias equipes que vão estar controlando cada pedacinho. Então, é isso que você tem que entender o conceito de uma landing zone. E aqui é onde ela vai se encaixar. Então, é aquela mesma imagem anterior. A gente tem a nossa aplicaçãozinha de IA, que ela vai ter toda a sua comunicação com a parte do hub. Para ajudar você a fazer toda a arquitetura do seu ambiente, você começar a querer utilizar não só a parte de land zones, a Microsoft tem uma própria documentação, que é o Azure Architecture Center. Então você consegue ir lá e navegar pelas arquiteturas e procurar por arquiteturas de referência que você consegue se basear para poder fazer um deploy da sua aplicação. Ah, porque como que eu vou fazer um deploy do meu Azure OpenAI? Ou eu quero deployar um container rodando uma aplicação com IA, como que eu vou fazer? Qual eu vou aplicar? Qual eu vou ter como referência? Aqui é a resposta para a sua pergunta. Basicamente, essa é uma arquitetura de referência. Então, imagine eu fazendo um deploy de uma machine learning. Eu vou ter todos os seus pontos private, então ele vai estar rodando de forma segura dentro do meu ambiente, não vai estar exposto para a internet. Então, imagine seu container registry, o seu storage account, tudo com um private endpoint, ele não vai estar exposto para a internet, mas o teu usuário vai fazer a requisição, bater no DNS, que ele vai bater no Application Gateway, todo o Application Gateway vai poder fazer o tráfego interno, então ele vai pegar, ele vai fazer o redirecionamento para um Azure Web Service, que ele vai estar conectado numa placa de rede, que ele vai fazer todas essas comunicaçãozinhas, navegação, e vai comunicar, e vai ser essa carinha, basicamente, quando você vai abrir uma aplicação na internet, nada mais é que várias caixinhas, vários recursos que se comunicam internamente. E claro, se você quiser colocar uma parte de comunicação rodando Application Insight, o Azure Monitor é bem importante. Pô, beleza, eu já sei o que é uma land zone, eu já sei como colocar isso no meu ambiente, mas será que tá certo o que eu tô fazendo? Será que eu tô utilizando a cloud da melhor forma possível? Para isso também servem os assessments, então você vai conseguir fazer uma avaliação do seu ambiente. Recomendo alguém que manja bastante do seu ambiente ir lá e fazer essa revisão, essa avaliação. Então, se você está chegando novo no projeto, você vai começar a responder as perguntas e talvez não vai ter uma diretriz boa. Recomendo você passar para uma pessoa que está mais tempo, e aí você vai ter orientações do próprio provider, do próprio fabricante te dando, faz isso, ou não, faz aquilo. Áreas de designs de ambiente das landing zones. Pô, você falou várias coisas. Vamos adentrar para a gente poder saber como funciona um pouco mais. Tem a área de cobrança do Azure e o Tenant do Active Directory. Tem a parte de gerenciamento da identidade. Então, a parte de rede. Tem a organização dos recursos, a parte de segurança, fazer o gerenciamento, a governança e a automação da plataforma DevOps. 5 princípios-chave para construir uma landing zone. Redes,
identidade, governança, segurança e gerenciamento. Na categoria de redes, existem alguns recursos que conseguem fazer a implementação e melhoria do seu ambiente, que é o Azure Express Route, qualidade de serviços em conectividade, firewalls, DMZ e roteamento, e mapeamento de endereços IP. Na área de identidade, Microsoft Entra ID, autenticação SSO, regras de autenticação e o famoso RBAC, que é o controle de acesso baseado em funções. Governança, Azure Policy, políticas aplicáveis, ambiente de conformidade, gerenciamento de assinaturas. Segurança, Azure Sentinel, detecção de ameaças, proteção integrada e proteção de dados. E gerenciamento, o Azure Monitor, monitoramento contínuo, automação e resiliência. E o que eu ganho com isso? Você vai ter uma estrutura, implementação de uma arquitetura modular escalável, segurança, configurações de segurança desde o início, adaptando-se a padrões específicos da indústria, e governança, estruturas de governança integradas para um controle eficiente. Aqui tem um videozinho que eu gosto de passar, porque, Rafael, você falou muito, me dá algum desenho, me coloca algum vídeo, alguma coisa para ilustrar tudo isso que você está falando. As you prepare for cloud migration, you want to securely move your workloads, but it's also crucial to scale and innovate. Scalable migration starts with building a landing zone. A landing zone is an environment for hosting your workloads, pre-provisioned through code. It uses a defined set of cloud services and best practices to add foundational capabilities that set you up for success. It provides a stable place for your workloads to run and a framework to scale. Like building a home, you need the correct blueprint and a solid foundation. To embrace scalability, follow these 5 key principles when building your landing zone. First, use networking services that keep your apps connected and enable you to add or remove workloads without disruption. Second, set identity management rules so only trusted users can access your data. Addressing these first 2 principles enables you to start migrating low-risk workloads and learn about cloud capabilities. The next 3 principles are key to ramp up your project and ensure confidence before migrating mission-critical workloads. Third, govern your environment with integrated compliance policies to ensure your workloads meet industry regulations. Fourth, use security controls to create a safe place for your data, at rest and in transit. And fifth, manage your environment by monitoring performance and creating a resilient base for your workloads. These 5 principles help create a robust landing zone that offers increased speed, scalability, and better security and performance, leading to a faster, more secure, and more efficient cloud migration. Get help. Espero que tenha ficado mais claro, galera. E quero fazer essa implementação desse troço no meu ambiente. Então, beleza. Acelerador Landing Zones no Azure. Existe um repositório que você consegue fazer todo o deploy de forma automática, utilizando ele com Terraform e com Bicep. Porém, será que cabe isso no seu ambiente? Cabe, porque ele tem várias categorias. Ele tem então de base de escala empresarial, Hub Spoke de escala empresarial, que é o nível Enterprise, e escala empresarial para pequenas empresas, e escala empresarial para o Azure Government. Então, quando a gente fala de grupos de gerenciamento, essa é a forma que está dividido de forma organizacional o ambiente na Azure. Existe um grupo de gerenciamento, que é o Management Group. Dentro dele vai ter as assinaturas, dentro dele vai ter o grupo de recurso, e dentro do grupo de recurso vai ter os seus recursos, seja Virtual Machine, seja VNet, seja o que for, seu banco de dados, suas functions. Por que eu estou falando isso? Porque botei ele aqui. Quando a gente fala de landing zones, ela não basta somente para a gente poder fazer organização dentro do nosso ambiente.
a gente tem vários limites dentro de cada recurso. Então, a gente tem que ter ciência disso quando a gente está desenhando nosso ambiente. Por exemplo, é possível oferecer suporte a 10 mil grupos de recursos, 10 mil grupos de gerenciamento em um único diretório. Então, você tem que saber organizar isso, porque existem certos limites. Vamos dar uma olhada no segundo slide que vai ficar mais fácil. Não é nesse, no próximo. Gerenciamento de custos do Azure. Então, para a gente poder fazer o track, para a gente poder fazer o billing, para a gente poder fazer a cobrança, é bem difícil porque a gente tem toda a nossa assinatura e lá a gente consegue ver todos separado por recursos. Então, imagine que eu tenho um ambiente que eu tenho 10 mil máquinas virtuais dentro de uma única assinatura. Eu só vou ver que ele é 10 mil máquinas virtuais. Se eu não tiver uma tag. Então, é para isso que serve a tag, para eu poder fazer a alocação do custo para a área específica. Imagine que você fez um deploy de um recurso de categoria de inteligência artificial, seja ele o Azure OpenAI, o Machine Learning, que são altamente caros, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar isso no final do dia, seja você, seja seu gerente, seja seu chefe. Então, você tem que ter ciência disso daí, seja aplicando policy, seja você aplicando de forma forçada a tag para as pessoas terem ciência que precisa ter a tag para poder ser responsáveis desse recurso. Então, nativos, existem limites nativos em grupos de recursos. Então, cada grupo de recurso pode ter no máximo 50 tags, seja ele por grupo de recurso ou por recurso. Existe um limite de grupos de resource groups dentro da assinatura, que ele é 980 grupos. E existe um limite de recursos por grupo, que é 800 recursos do mesmo tipo. Ah, Rafael, mas meu ambiente é pequeno. Cara, pode ter certeza que ele vai crescer. Alguma hora, adotamos a nuvem, vamos começar a utilizar. Então você já tem que estar preparado na hora que você está começando a dar os primeiros passos para poder não ser pego de surpresa, porque com certeza vai acontecer. Beleza, tive bastante base do que está acontecendo, vamos dar uma evoluída. Na parte 3, existem os pilares do Well Architect, é o framework, o Well Architect Framework. Então, ele é baseado em alguns pilares: excelência operacional, segurança, design, confiabilidade e otimização de custos. Beleza, Rafael, vamos misturar tudo isso aí que você falou. Landing Zones, Cloud Foundation, Cloud Adoption Framework e o Architect. O que eu ganho? Bom, você ganha, meu camarada, agilidade e escalabilidade. Você adapta-se rapidamente às mudanças e cresce com as demandas do negócio. Inovação sustentável, jovem gafanhoto. Fornece uma plataforma para inovação contínua. E o que você ganha é resiliência e confiabilidade. Você constrói uma infraestrutura confiável e resiliente, minha amiga. Pô, tá muito fácil. Aqui eu já tenho o meu Architect, eu já tenho aqui umas landing zones, tá tudo aqui redondo. Quero dar uma complicada, né? Porque eu gosto de pensar que assim, ou a gente está construindo uma solução para um problema, ou a gente está criando um problema. Então é para isso que veio o DevOps, para a gente poder ter novos problemas. Só que, muita calma, DevOps não é só flores. Vai ter o lado bom da moeda e o lado negativo. Então, quais são os benefícios de fazer uma implementação de uma cultura DevOps dentro da minha organização? Melhoria contínua, ciclo de lançamentos mais rápidos, resposta ágil a mudanças, colaboração e comunicação. E quais são os desafios, Rafael? Resistência dos colaboradores, equipes multidisciplinares, risco de segurança e custos iniciais. Fase 5, FinOps. No FinOps, você tem que ter ciência que não é vou cortar, vou diminuir a máquina virtual, vou cortar os custos, porque está gastando muito. Não, é você saber utilizar
a máquina virtual, você saber utilizar o seu machine learning, você usar o seu OpenAI, usar o seu workload de IA de uma forma consciente. Cara, eu preciso ele torado no máximo, porque a gente trabalha com alta carga de trabalho. Então, fechou. Se você ter todas as suas métricas, você ter todos os seus números que justificam, beleza, vai embora. Mas não, cara, não estou utilizando, eu tenho um ambiente duplicado, tenho de dev, tenho de produção, vamos colocar o de dev mais baixo e o de produção mais alto. E utilizar o recurso compartilhado. As pessoas, responsabilidade compartilhada. Então, eu sou responsável pelo recurso X. Ah, fulaninho é responsável por o recurso Y. Ah, fulaninha é responsável pelo grupo de recurso que vai ter todos os seus recursos lá. Ah, o Beltrano vai estar responsável pela assinatura. A Maria vai estar responsável pelo management group. Então, tem que ter definido pessoas. E a parte de observabilidade, que é assim que você vai ajudar a fazer justificar os seus custos na nuvem, assim que você vai saber se o seu recurso caiu ou não, para ninguém ficar te ligando, né? Imagine o usuário ligando para você e falando assim, o sistema tá fora. Não, então vamos ser proativo, definir vários métodos de fazer essa observabilidade, essa monitoria para uma performance e eficiência. E aqui eu vou deixar os agradecimentos, quem me ajudou a fazer isso possível, o ChatGPT, o DALL-E, o Google e a Microsoft. E para finalizar, vou deixar aquela frase clichê, trabalhe até que seus heróis sejam seus companheiros. Espero que vocês tenham gostado, galera, dessa palestra que eu fiz com bastante carinho. Tem alguns anos que eu botei resumidos aqui nessa palestra, então tem bastante conteúdo, tem bastante didática, tem bastante coisa para você aprofundar e você começar a procurar para você crescer o seu conhecimento. Então, aqui tem o meu QR Code, me siga nas redes sociais, conecte comigo, aqui tem o meu site, onde tem mais detalhes sobre artigos que eu escrevo, tem o meu LinkedIn, eu tenho um canal no YouTube também, que é um podcast, então também tem no Spotify, e aí você pode aproveitar, escutar ele enquanto você está treinando, correndo, seja o que você estiver fazendo, ou até lavando louça. E minha rede social, outras redes sociais, que é o meu GitHub, o Medium e o meu Instagram. Galera, espero que vocês estejam gostando do evento, espero que vocês estejam aproveitando bastante, espero que vocês aproveitaram o que veio antes e que vocês aproveitem o que vai vir depois. Forte abraço e até a próxima. Valeu!